Olá! Bom, vamos aqui. Eu estou ao vivo novamente, cumprimentando a todos e todas. Estava aqui fazendo um ajustezinho na nossa comunicação, tá bem? Sejam todos e todas bem-vindos novamente aqui. O pessoal já acenando. A Kelly acenou, nossa companheira. Espero que estamos informando, seguidores, que você... Ok, vamos lá. Cícero Yuri, seja bem-vindo. Vamos tentar aqui um contato com o nosso convidado da noite, companheiro militante do PT do Rio Grande do Sul, Miguel Rosseto. Vamos ver aqui, Miguel, se você... Eu já entrei, vamos ver se você... Entra aí, tá? Vamos lá. Bom, Miguel, vê se você tá aí me vendo. A Mônica entrando. Mônica Ferreira. Seja bem-vinda. Geilson, boa noite, seja bem-vindo. Opa, pronto, Miguel, você entrou nesse exato momento, tá? Então deve aparecer aí um acesso, ok. Vamos aguardar aí. Nosso, já estamos aguardando aqui o contato com o nosso convidado da noite, militante do PT gaúcho do Rio Grande do Sul, companheiro Miguel Rosseto. Olha aí, deu certo, Miguel? Deu certo. Tu Já, vê, hein? O que já que a estamos... gente não aprende, hein, Não, mas Ronivaldo? vamos... Eu não sei você, Miguel, mas eu me engancho é muito, viu? Com essas que fique aqui entre os nossos seguidores, que ninguém me denuncie, mas eu, até um dia desse, eu me considerava quase que um analfabete. Mas agora eu estou devagarzinho aprendendo. E você também. Eu estava me confessando há pouco, o nosso convidado, que ele acompanha as coisas, mas é novidade para ele esse acesso no É, Instagram, particularmente no celular. Você me parece que tem feito ultimamente no computador, não é isso? eu tenho usado mais outros sistemas. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui, viu? Eu queria primeiro te agradecer muito, viu, Ronivaldo? Te cumprimentar, teu trabalho extraordinário. Eu tenho muito carinho pelo povo do Ceará e trabalhei muito também aí em Quixadá, enfim, na época da PBIL, e uma experiência Uhum. bonita, infelizmente destruída pelo governo do Aham. Temer. É uma experiência A muito nossa bonita, lá em a Quixadá, usina lá, a nossa usina de de biodiesel lá no biodiesel. Quixadá. Perfeito. Estratégico importante, investimento importante. Tem muito carinho por todos vocês, a nossa companheira Luiziane também, uma guerreira. E teu trabalho é extraordinário, só nos orgulha, viu? E Bom, toda a minha solidariedade ao povo do Ceará, de Fortaleza especialmente, nós temos acompanhado. Então fica a solidariedade, é um tempo de defender a vida, a saúde de todas as pessoas, e, portanto, todo o nosso apoio aqui desde Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. da E um mesma grande abraço para maneira, ti, viu? muito obrigado, Miguel. Da mesma maneira, você aqui, muito querido por nós também, nós cearenses conhecemos a sua trajetória. Óbvio que você foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul, foi vice-governador, mas foi desde a primeira hora que tivemos o privilégio no país de chegarmos ao governo central, na primeira gestão do presidente Lula. Você, com certeza, colaborou muito para a luta rural
no Ceará, como ministro do Desenvolvimento Agrário, também colaborou no governo da Dilma, também eu acho que no Ministério do Desenvolvimento Agrário, depois passou pela Secretaria da Previdência, né, o Ministério da Secretaria-Geral. Bom, tem aí uma trajetória que eu costumo dizer que dispensa a apresentação. Mas, como você é nosso Ministério do convidado... Trabalho e da Previdência Social, nós vamos falar um pouquinho. Ah, sim, sim, sim. Mas o que eu queria dizer é que, inclusive, aqui, já tenho visto aqui um alô aqui de muitos militantes da democracia socialista ou do PT, óbvio que nós, particularmente, da DS, o conhecemos mais do ponto de vista da elaboração, como militante de esquerda, mas você é admirado por toda a militância do PT no Ceará. É para nós uma honra poder conversar. O assunto, tendo alguém que já passou por onde passou, como você, não poderia deixar de ser, e aí eu vou direto ao assunto, eu não tenho sempre começado esses diálogos, Miguel, sem sombra de dúvida, nos últimos 100 anos, essa crise sanitária é a maior. Pelo menos que essa geração, é o seu caso, que é dos anos 60, eu que estou dos anos 70, a maioria de nós não vivemos a crise de 1918, da gripe espanhola. E, portanto, para nós, tem se colocado como um desafio para toda a humanidade. Essa crise sanitária tem nos abatido como um todo. Mas, nessa noite, eu costumo dizer que todos nós temos que cada um fazer a nossa parte, como ser humano, na história do isolamento social, tem se revelado a mais eficiente das medidas. Daqui a pouco a gente também escuta como é que as coisas estão aí no Rio Grande do Sul. Mas eu começaria pelo bate-papo da política, porque é uma boa oportunidade para nós, militantes de esquerda, que acompanham aqui a nossa live, perguntar de você, com toda a experiência política, qual é a sua análise sobre esse momento em que o Brasil vive? O Brasil vive, sem dúvida, hoje, uma crise nacional, não apenas na saúde. A gente vê os problemas na economia, a gente vê os descompassos de um governo, até mesmo no enfrentamento dessa questão. E eu começaria perguntando a sua análise sobre esse cenário político nacional. Nivaldo, meus amigos aí do Ceará, nós já vimos uma situação muito difícil no Brasil. Eu quero só registrar, hoje é um dia importante, mais um dia da infâmia nesse país. Há 4 anos atrás, no dia 12 de maio de 2016, a Dilma, presidente eleita pelo povo brasileiro, era afastada ilegalmente, inconstitucionalmente, da presidência da República. Lembra? Dia 17 de fevereiro. Sim. É verdade, né? De que a gente deixou muito claro que, na verdade, como era um impeachment sem crime, foi um golpe, né? Exatamente. Um golpe. Lembra, então, no dia 17 de fevereiro, aquele espetáculo vergonhoso, aquela maioria parlamentar, onde o Bolsonaro já se mostra o que era e a que vinha, homenageando torturadores, que é algo absolutamente inaceitável. No dia 12 de maio, quando o Senado acolhe o pedido de impeachment, o governo é afastado e assume o Temer, um projeto de destruição do país. A Dilma vai ser definitivamente afastada no dia 31 de agosto, lá no Senado. Mas a partir de 12 de maio, acho que isso é muito importante, são 4 anos. Exatamente, hoje é 12 de maio. Tu é professor de História, qualificado, e é impressionante a velocidade desses 4 anos de destruição de um projeto de nação brasileira, né? Essa turma que deu um golpe, a mesma turma, as elites nacionais, mudam as vozes, os nomes, mas são exatamente os mesmos, não? Os mesmos representantes das elites escravocratas, né? Do patrimonialismo, de uma elite perversa nesse país, sustentou a escravidão até o final do século XIX, a monarquia, né? Sempre defendeu o atraso, né? Sempre impediu o Brasil se transformar num projeto mais igualitário, um projeto de nação integrado, né? Essa foi a turma dos golpes, das violências, é a turma que massacrou Canudos, aí perto de vocês, no norte da Bahia, é a turma que cercou os miseráveis, os pobres do Ceará, que criou campo de concentração aí no Ceará.
para prender e isolar a pobreza, os flagelados das secas, das diversas secas. Esta elite que sempre tratou com muita violência o nosso povo, o povo brasileiro, que sempre resistiu. É essa elite que tirou Getúlio Vargas, que deu o golpe de 64, que afastou Dilma e que prendeu Lula injustamente, que condenou Lula injustamente. Eu acho que isso é importante, isso dá conta da violência. Mais uma vez, o povo brasileiro é vítima, não há nada de legalidade, não há nada de modernização, há uma subordinação, mais uma vez, do Brasil, um grande projeto de país, agora uma subordinação vergonhosa ao governo Trump, aos Estados Unidos, né? Destruindo um projeto de nação, envergonhando o Brasil, o país inteiro. Eu acho que esse é o dado importante, porque nós chegamos numa situação, antes da pandemia, já numa situação de grande dificuldade, né? A pobreza crescendo, a miséria crescendo. Há um dado importante, meus amigos, que mostra essa violência e sinaliza o futuro. Todos nós fizemos um esforço extraordinário ao longo, especialmente dos anos do presidente Lula, da presidenta Dilma, né? Quero saudar também o nosso governador Camilo, nossa bancada do partido, deputados estaduais, federais, aí, que fazem um grande esforço e que ajudaram muito o país. É impressionante na nossa memória, né? E a memória presente no Ceará. Falava do Ministério do Desenvolvimento Agrário, os agricultores familiares do Ceará, né, abriram portas no governo federal, tinham suas portas abertas, com crédito, as mulheres trabalhadoras, a juventude respeitada, crédito, assistência, estímulo à produção, o Bolsa Família, né, o programa de aquisição de alimentos, o programa de alimentação escolar, garantindo alimento saudável para a nossa juventude, os apoios nas universidades, né, nas escolas, ProUni, tantos investimentos, Minha Casa Minha Vida, um salário mínimo aumentado, quantos aposentados do Ceará, homens e mulheres do interior da cidade, melhoraram a sua qualidade de vida, 80% de aumento real no salário mínimo, né, desses R$1.000 que estão aí, Ronivaldo, R$500 é obra do PT, são aumentos reais acima da inflação. Então, esse Brasil, um povo com carteira assinada, essa turma deu o golpe para destruir esse país, atacar o nosso povo, tirar a renda pública do nosso povo, né? Privilegiar sempre os mesmos privilegiados. Portanto, foi um golpe contra a classe trabalhadora, contra o povo desse país, contra as regiões com maior dificuldade. E esses 4 anos dão uma demonstração disso, uma devastação. Retiraram a legislação do trabalho do nosso povo trabalhador, jogaram o nosso povo na informalidade, tentaram destruir a previdência social, os aposentados, acabaram com a política do salário mínimo, jogaram o Brasil numa recessão, reduziram investimentos de estados e municípios e condenam um país a uma agenda absolutamente aviltante. Se era isso que nós tínhamos antes da pandemia, resistimos muito, não só no Brasil, na América Latina, esse projeto neoliberal, ilegítimo, autoritário. Todos nós acompanhamos as manifestações no Chile, na Argentina, no Peru, na Colômbia. Essas manifestações de resistência e projetos de desigualdade. Nós tivemos desafortunadamente, o nosso país, Ronivaldo e amigos, ele recebe essa pandemia mundial muito despreparado. Vamos lembrar que este governo acabou com o programa Mais Médicos. É uma insanidade. Hoje as pessoas se dão conta. Eles mandaram embora 10 mil médicos do Brasil, imagina. Eles destruíram o sistema de assistência social nos nossos municípios e estados. Eles fragilizaram o Sistema Único de Saúde, diminuíram recursos para assistência da saúde nos estados e nos municípios. E, portanto, quando essa pandemia entra, nós estamos desassistidos. Nós estamos diante de uma grave crise de saúde, é isso que tu falaste, não tem vacina, não tem remédio e não tem UTI para todo mundo. Portanto, a resposta do mundo inteiro... Já temos 6 estados brasileiros, 6, que não há mais nenhuma UTI. Exatamente. Tem que se preservar, é um vírus que transmite rapidamente, tem que ficar em casa, tem que usar máscara, tem que fazer higienização, tem que ter equipamento de proteção individual com rigor. A crise tem nos mostrado, isso me permite um pouquinho, essa ideia generosa. E quando nós protegemos o outro, nós estamos nos protegendo. Quando nós nos protegemos, nós cuidamos dos outros.
Quer dizer, nós temos que nos cuidar, é a vida, é a saúde do nosso povo, ser rigoroso, disciplinado, enquanto os governos têm que se preparar. Por que eu digo isso aqui e passo a palavra para ti? É que nós entramos numa situação, né, de uma pandemia violenta em escala global, com impactos na economia, assim, no trabalho e emprego, mas no Brasil há um componente que é singular, que é só nosso. Nós temos um presidente que, além de ser desqualificado, incapaz de governar, autoritário, machista, que apoia preconceituoso, racista, demonstra uma natureza de uma perversidade. É um cara que chama churrasco para comemorar sobre os 10 mil caixões de brasileiros, cearenses, mulheres e homens. E nós temos um presidente que insufla o nosso povo, que deseduca o nosso povo, que provoca a morte e sorri diante da morte de um povo. É uma insanidade, é uma perversidade, é uma crueldade. Não há nenhuma notícia boa de Brasília. É só conflito. Não há uma única reunião, Ronivaldo. Todos os companheiros que nos assistem, nenhuma reunião de um presidente preocupado, conversou com o governador, pediu informação sobre o estado do Ceará, do Amazonas, do Pará, de Pernambuco, nada. Uma reunião com o seu ministro da Saúde. Portanto, é um personagem do mal, personagem que abriu mão de ser presidente da República. Nós não temos presidência, nós temos um personagem infame, que é um problema. O Brasil tem dois grandes problemas. Tem um vírus e o Bolsonaro. Alguns chamam de velho. Por isso que cresce essa campanha, para que a gente possa enfrentar melhor os nossos problemas nacionais. Nós temos que afastar esse personagem. Nós vamos já chegar aí nessa questão, mas antes, eu até para fazer uma interface com o que você bem colocou, Miguel, você fez aí um relato muito com conhecimento de causa, porque passou pelos governos e o Lula e Dilma. Nós criamos, inclusive, um desenho de fortalecimento do SUS, que é uma conquista da Constituição de 88, e que se demonstra, eu costumo sempre dizer, para mim ficou muito claro, o discurso liberal não paga a conta do povo. Essa lógica está aí. Né? Não era como nós sempre falamos, era uma falácia apenas para alimentar os interesses econômicos de uma elite que sempre se locupleta em favor dela. Essa história do Estado mínimo, de um Estado que não é para colher, está aí. Caiu aqui no Ceará, inclusive, esses estão vendo que até mesmo os seus planos de saúde não acolhe. É o Estado que está tendo que socorrer muitos que têm plano de saúde. E aí eu lhe digo sobre isso, quero lhe perguntar, que justamente nesse nosso enfrentamento, a hora, você lembrou bem, eles foram capazes de acabar com mais médicos. E não conseguiram destruir o SUS rapidamente, porque nós criamos, ao longo dos governos da gente, do PT, algumas coisas muito consolidadas. Num território de 5.570 cidades, ter um SUS é a certeza de que o Estado chega com a unidade básica, com um médico, com um profissional. Hoje, aproveito para comentar que é o dia do enfermeiro e da enfermeira, esses que são, sem sombra de dúvida, principalmente mulheres, na frente de batalha, enfrentando uma pandemia num Brasil que tem um presidente que, como você bem revelou, atrapalha demais. Mas eu quero lhe perguntar sobre esse debate sobre é mais importante a economia, que é um falso debate. Né? Você, por exemplo, disse muito claro agora, esse governo, o Brasil já vem sofrendo percas de direitos nesses 4 últimos anos, e agora, com essa crise da pandemia, foi claro que o Estado precisa ser fortalecido, porque o neoliberalismo não dá conta de pagar a conta da saúde das pessoas, não é isso? Não, a experiência mostra, no Brasil e no mundo inteiro, toda essa agenda neoliberal, ela é uma agenda fracassada, porque ela representa a morte, a desigualdade de milhões e milhares. Nós estamos falando de todo mundo. Só o Estado, só os governos são capazes de oferecer políticas públicas que enfrentam essa situação. Só um governo federal é capaz de mobilizar recursos, Ronivaldo, meus amigos, recursos financeiros,
recursos institucionais, para apoiar uma economia e uma sociedade nesse momento. Não existe economia com mortes, que as pessoas têm que ser protegidas, é uma estupidez econômica desestimular ou estimular a ampliação da morte, da contaminação e da doença de uma sociedade. As sociedades que conseguiram se recuperar economicamente melhor, inclusive mais rapidamente, foram aquelas sociedades que se protegeram mais por um período curto, mas intenso, 1, 2, 3 meses. Essa ideia de jogar, de esticar essa crise, né, como ele está fazendo irresponsavelmente, né, de ampliar o volume de contaminações, né, de doenças, de mortes, esticando esse processo, amplia a crise econômica de qualquer sociedade, de qualquer país. Isso é uma coisa absolutamente comprovada em escala global, em escala mundial. E nós estamos vivendo isso, é uma tragédia econômica, né? Este anúncio de uma volta sem planejamento e sem segurança, ampliando a doença, é um colapso social e econômico. Então, é um momento fundamental de proteger a população. Proteger a população significa criar as condições para que ela possa se defender. Ninguém fica em casa com geladeira vazia. Nós defendemos, eu acho muito importante isso, esses caras queriam oferecer R$200 para o nosso povo. Foi o PT, foi a esquerda que disputou, conquistou R$600 e R$1.200. Agora, esses caras são tão indecentes que sabotam uma lei aprovada em defesa do povo para passar 1 trilhão para os bancos, eles fazem de um dia para o outro. Esse desrespeito dessas filas enormes do nosso povo, se submetendo a isso, se submetendo a buscar um seguro-desemprego que não consegue também. Nós temos que apoiar esse nosso povo, quer dizer, exigir que sejam pagos, né, os R$600, os R$1.200 para o nosso povo poder se proteger, defender a nossa economia, pequenas e médias empresas. É muito importante, eu encerro aqui, essa ideia. Os países protegem. Nós temos uma crise de 2, 3 meses, nós temos que proteger o mundo do trabalho. Nós não podemos permitir que a economia quebre, senão ela não consegue voltar depois. É o momento de apoiar trabalhadores, os trabalhadores informais, os municípios, as cidades, os estados. E quem faz isso é o governo federal. Por isso é uma dupla tragédia. São os governos federais que deveriam estar hoje liderando uma cooperação forte da sociedade com os governos, com os municípios, com os estados. E o que nós vemos, infelizmente, é um insano, um perverso, né? Preocupado em preservar sua família, os seus interesses. Por isso, ao mesmo tempo que nós temos que defender o nosso povo, nós temos que levantar o debate do jeito que for possível. Chega eu já vou fazer esse recorte, porque eu sei que você está caminhando para fazer, e eu ia lhe perguntar justamente, porque antes de fazer essa pergunta, eu já quero saudar aqui alguns militantes do PT que estão nos acompanhando, Miguel. O Lucas Pinheiro, a Ana Cláudia Fonseca, o Evangelista, militante valoroso do PT daqui, o Antônio Carlos, que você conhece, companheiro que foi deputado estadual, Antônio Carlos, nosso professor. E você falava que no cenário desse, mais do que nunca, é claro que a gente sabe da complexidade e a prioridade é essa questão da saúde, mas o presidente Bolsonaro traz para si, inclusive, o necessário combate que ele merece. Você ia falar dessa tarefa. E a gente sabe que hoje há um debate, inclusive, da construção de um polo democrático, no nosso caso mais popular, mas há, inclusive, uma tarefa de pensar do ponto de vista do enfrentamento com um governo desse ultraconservador, não, fascista em muitas das suas pautas. E você ia analisar isso e eu quis interromper para poder... Que Bolsonaro, gente, ninguém diz isso com alegria. Nós vamos uma situação de uma crise brutal. Crise de saúde, as pessoas estão morrendo. Cearenses, brasileiros, gaúchos morrendo. Nós temos uma situação econômica de uma crise brutal. Em escala planetária, nós estamos falando em queda de 4, 5% da atividade econômica. Nós estamos falando de 5, 6, 7% da queda do PIB brasileiro. E nós já vimos com problema de desemprego, com problema de renda, com problema de concentração de renda. Portanto, nós temos que imaginar uma agenda que tire o Brasil dessa crise. Bolsonaro aprofunda a crise. Essa é a tragédia do nosso povo.
Bolsonaro hoje é um perigo para o povo brasileiro e para o mundo. É o Trump que diz isso. Bolsonaro hoje ameaça a América do Sul. Eu tenho muitos contatos com a Argentina, Uruguai. Todos eles fecharam. O Brasil virou uma ameaça. Porque um O Rio Grande do presidente... Sul aí é divisa com esses países, Uruguai né? e O Rio Grande do Sul é Argentina. divisa com o Uruguai e a Claro. Argentina. Como é que você Olha o percebe? comportamento, olha o comportamento do Fernandes da Argentina e o resultado que eles estão tendo. Lá na Argentina, eles proibiram demissão. E o governo apoia as micro e pequenas empresas que não têm, por conta da queda do faturamento, condições de sobreviver. Nós estamos falando de lancheria, restaurante, a pequena loja, pequeno comércio, que tinham que estar sendo apoiados, procurados pelos governos, pelos bancos estatais, para ser ajudados. Nosso projeto apresentado na Câmara Federal, os governos federais têm todas as condições de transferir para as empresas, com o compromisso de dão de emissão, custo do salário, sabem? O governo federal, Ronivaldo, sabe empresa a empresa, quanto que paga, quantos funcionários tem, qual o salário. Sabe por conta do recolhimento do Fundo de Garantia, sabe por conta do recolhimento da Previdência Social, sabe por conta do Simples. Isso que nós estamos defendendo lá. Quer dizer, as empresas que têm, os trabalhadores que têm carteira assinada, têm que preservar. Nós não podemos destruir a capacidade produtiva de um país, porque é uma crise temporária. Mas, ao contrário, esses caras aproveitam a crise e tentam disputar a continuidade do seu projeto neoliberal, de cortar recursos para o povo, né? De continuar transferindo riqueza prazeríssima. Por isso que eu acho, nós estamos abrindo a discussão, ao lado de trabalharmos para proteger o nosso povo, garantindo o auxílio emergencial, lutando para não ter demissão, estimulando os financiamentos para micro e pequenas empresas, especialmente que não têm poupança, né? Protegendo os nossos municípios, lutamos para ter receita para os municípios compensar a perda de CMS, de SSQN. Os municípios não podem colapsar, ficar sem recursos, porque são eles que pagam e financiam a saúde nos seus municípios, né? Rede de saúde, segurança, educação, limpeza. Uhum. Para então, fazer o isso, Bolsonaro é uma pauta política, então. Não, nós nunca encontramos, do lado do governo federal no Planalto, né, parceria para essas agendas. Tudo que foi conquistado com muita disputa. E ele ameaça permanentemente vetar. Portanto, esse personagem se transformou num perigo para o Brasil. E nós temos que reconhecer. Quer dizer, Bolsonaro é um perigo para o Brasil, é um elemento que impede, que atrasa uma solução para a vida do povo brasileiro, para a economia brasileira. Quer dizer, para onde é que vai esse maluco desse Paulo Guedes, gente despreparado, incapaz de compreender a economia brasileira, e hoje a única agenda dele é a destruição do patrimônio público num momento de crise? Não é possível. Portanto, esta agenda de tirar Bolsonaro, na minha opinião, obviamente o que nós temos defendido, eu não tenho nenhuma dúvida, Ronivaldo e meus amigos do Ceará, é melhor para o Brasil. É melhor para o Brasil. Criar um ambiente de uma coalizão, de uma transição democrática, de um governo transitório que cuide da saúde, da economia, e nós convocarmos novas eleições, porque só um novo presidente eleito tem a força para convocar a sociedade brasileira, para convocar governadores e prefeitos, para convocar o setor empresarial, para se reposicionar no mundo inteiro e tirar o Brasil dessa crise e jogar o Brasil numa outra rota. Portanto, infelizmente é assim. Quando nós vemos outros países, eu cito, por exemplo, da Argentina, que eu acompanho mais, podia citar a Alemanha, outros países, quer dizer, os países da América do Sul que melhor têm respondido, protegido o povo e a sua economia, Argentina e Venezuela. E nós vivemos essa situação ameaçadora de nada, o governo não cumpre nenhum acordo com governadores e prefeituras. Era para vir o leito da UTI, não vem, é para vir um respirador e não vem. E a pauta desse personagem do mal é impressionante. O cara quer a superintendência da PF do Rio de Janeiro. Hoje, essa quadrilha, é assim que funciona quando as quadrilhas brigam, está lá. Quem acusa Bolsonaro de corrupção passiva é o Moro. Quem acusa Moro de prevaricar é o Bolsonaro. Todos eles estão certos. Todos eles são criminosos, cada um do seu jeito. E a população fica acompanhando isso. Quer dizer, o Moro que diz que o Bolsonaro
provoca corrupção passiva, e hoje, a pauta hoje, de parte da imprensa, é a famosa reunião ministerial, que se disse tudo que é barbaridade, menos se preocupou com o povo brasileiro. Portanto, eu acho isso, Leandro, é uma tarefa grande para o nosso povo, viu? Grande. É uma tarefa de dar atenção, de cuidar, de solidariedade. Eu tenho relatos daí, eu passo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. É impressionante a solidariedade, a imensa solidariedade da sociedade, do nosso povo, acolhendo companheiros em situação de rua, os mais pobres, com cesta básica, muita cooperativa, igreja, sindicato, aqui famílias, comunidades se ajudando muito. Eu acho que esse é o valor, né, gente, da solidariedade, que tem que ser o vitorioso. Nós temos que reduzir o dor do nosso povo. E, infelizmente, nós temos duas tarefas: combater o vírus e combater Bolsonaro. Nós temos que enfrentar esse personagem. E eu não tenho dúvida, Miguel, a partir dessa sua boa análise, que se tornou uma tarefa também, porque você estava lembrando há pouco a solidariedade, e nós temos visto isso em todos os cantos, principalmente em virtude da ausência da tarefa que é do governo federal, de poder materializar o que foi conquistado com a luta lá no Congresso Nacional, aprovado, que é R$ 600. A Caixa Econômica, como instituição, nós sabemos que ela tem capacidade para poder desenvolver tudo isso. O que emperra, talvez, seja a orientação da vontade de governo de materializar esse direito. A solidariedade precisa estar ocorrendo, e isso é bem-vindo, mas revela a insensibilidade de um governo federal que polariza com os governadores, atrapalhando no que diz respeito na ausência de uma medida farmacológica. O isolamento é o mais eficiente e ele joga contra isso, dificulta. Aqui no Ceará, nós tivemos que judicializar, por exemplo, algumas questões referentes a respirador, que o Ministério da Saúde implicou de não liberar. Nós precisamos, inclusive, e aqui eu aproveito para fazer esse recorte, o governador do estado, Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores, tem sido muito eficiente numa capacidade qual? De aproveitar o isolamento para quê? Para poder tentar criar condições para a gente ir enfrentando a pandemia, para baixar a curva, conseguindo criar leito num país que nós sabemos que o déficit de leitos de UTI sempre existiu. Nós precisamos ter capacidade agora, governamental, para manter o isolamento e conseguir fazer essa rede suportando para poder achatar. E aqui ainda hoje, por exemplo, nós fomos tomados de surpresa por uma medida dele que vai de encontro ao bom senso. Aqui ele queria, pela vontade dele, que se abra barbearia, academia de ginástica, e óbvio que o governador do estado foi rápido em dizer que não, que quem legisla sobre isso aqui é o governo do estado. Ou seja, você nos deixa muito evidente que, além da gente enfrentar o problema na saúde, e para isso a gente sabe da importância que foi construir o SUS, os recursos não basta chegar para ser distribuído, eles não conseguiram desmantelar esse desenho, mas politicamente é chegada a hora da gente claramente combater, desencadear um enfrentamento a Bolsonaro no sentido que ele merece. Então, é um ato de resistência. Olivaldo, é um ato de resistência. Porque o padrão de agressão desse personagem chamado Bolsonaro, o povo brasileiro, o povo do Ceará, o povo gaúcho, é impressionante. Na verdade, é um ato de resistência da vida que nós temos que fazer, porque o padrão de agressão diário, permanente, de violência, de desrespeito simbólico é brutal. Eu quero fazer minha homenagem ao governador Camilo. Eu vejo, a gente acompanha o ato quase desesperador de governadores do Nordeste que se articulam, que se defendem com recursos pequenos, tomam iniciativas, quer dizer, que são boicotados por o governo, eles são há um boicote por parte do governo. Por isso que eu digo que tirar Bolsonaro é um ato em legítima defesa de um povo
é um ato de resistência. Ele ataca o povo brasileiro, ele desdenha, ele é um personagem infame. Quer dizer, um E ele personagem começa a perceber, você também já foi deputado federal e é um analista, sem sombra de dúvida, do parlamento no nosso país, fica mais claro ainda, não apenas por essas últimas semanas, a briga de setores deles, com eles mesmos, o Moro, até um dia desse, criador e criatura, se debatendo agora. Ou seja, o que é que se revela? Os interesses políticos de uma elite que, inclusive, não se ajustou para o representante, escolheu o pior deles, e agora ele justamente, aí fica muito claro, ele que falava de moralidade, olha o que ele está articulando. O BNB aqui no Ceará, a importância que tem o Banco do Nordeste, a sede é no Ceará, mas para o Nordeste todo, ele está negociando com o Roberto Jefferson. E você, como alguém que conhece, não é? Esgoto da política. Lixo, esgoto, é isso que ele está fazendo. Então nós temos que compreender. Ele já percebeu então que bateu no teto e que esse movimento vai ganhar força para tirá-lo e já começa a se articular com o que há de mais do purão, o que há de mais feio na política, que é esse grupo, para poder se manter. É isso que, na verdade, ele vai fazer na sua análise? Acho que sim. Hoje, esse personagem luta para defender o seu poder, sua família, suas milícias, seus amigos. É isso que ele está fazendo. Mas, gente, é um presidente que não tem como pauta central. É o único presidente do mundo. É isso que nós estamos falando. É uma desmoralização. É o único presidente do mundo que não tem como sua pauta central a crise sanitária, o problema da economia. Não é isso que ele está preocupado. É uma coisa impressionante. Ele tirou o ministro dele, o Moro. Essa é a pauta. Ele quer controlar a Polícia Federal para quê? Para que a Polícia Federal, como instituição, não investigue os crimes da sua família, dos seus amigos. Isso é absolutamente insustentável. Por isso, viu, Ronivaldo, que não é fácil, não é uma agenda que nós gostaríamos. Nós gostaríamos de estar numa agenda de desenvolvimento, de crescimento, de combater essa desigualdade social brutal. Distribuição de renda. Olha, nós vamos ter que, a partir dessa crise, enfrentar outros temas, sim. Nós temos que pautar a reforma tributária, que é uma distribuição de renda. Os super ricos, os ricos desse país não pagam imposto. Não é possível. As grandes fortunas. Um assalariado que ganha R$3.000 por mês, 2.700, está pagando imposto. Um cara que ganha lucros fabulosos, investindo não paga um centavo de imposto. O cara que ganha uma herança de 100 milhões, 10 milhões, 20 milhões, paga 6% de imposto. Quem ganha R$8.000, R$7.000, paga 17%. Essa elite nunca pagou tributo, nunca pagou imposto nesse país. Quem tem carro, paga IPVA. Quem tem lanche e avião não paga imposto. Então, são coisas, viu, que nós temos que fazer um grande diálogo nesse país, uma grande aliança. Eu tenho defendido, Ronivaldo, nós, dentro do PT, nós precisamos ter um polo de esquerda democrático, popular, consolidado no Brasil. Nossas lideranças nacionais têm que tomar iniciativa e articular PT, PCdoB, PSOL, PDT, parcela importante do PSB, movimentos sociais, sociedade civil brasileira. É muito perigoso o momento do Brasil. O Brasil está indo para um processo de colapsar a sociedade e a economia, e talvez a democracia. O que eles querem é dar continuidade a essa escalada autoritária, insustentável. Nós queremos mais democracia, não menos democracia. Nós não queremos só essa democracia, nós queremos mais democracia, não menos democracia. Nós queremos mais igualdade, não menos igualdade. Esse gesto de invadir o Supremo Tribunal Federal, gesto autoritário, arrogante, né, para criar melhores condições de carregar o nosso povo para a doença. Chega disso, é insustentável. Eu tenho defendido isso, acho muito importante que nos estados, do jeito que dá, nós não podemos ir para as ruas, mas podemos ocupar as redes, vamos ocupar as redes, vamos preparar a ida para as ruas com segurança,
mas uma grande mobilização e articulação política nacional, e chega. E digo mais, é isso, é um movimento de defesa, de autodefesa, é um movimento de resistência a quem ocupou um poder para ameaçar a vida do povo brasileiro, a nossa economia, os nossos estados, os nossos municípios. Chega, este personagem abandonou a presidência do Brasil. É um presidente que abandonou a sua responsabilidade na presidência do Brasil. E nas crises como essa, são os governos federais que têm a responsabilidade institucional, política e legal de coordenar uma federação em um país tão grande quanto esse. Eu imagino, Miguel, que é um negócio surreal, porque realmente a gente se depara com hoje o mundo globalizado, nos permite em tempo real ver as informações do enfrentamento da pandemia na Alemanha, na Inglaterra, na Itália e em todos os países. E é óbvio que aparece os seus presidentes falando, né, desse enfrentamento. Imagine do lado de lá a cobertura que os outros têm daqui, que é um motivo lamentável. Nós falamos da oitava economia do mundo, um país continental, de um povo trabalhador, de um povo que orgulha que nos orgulha. O povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo do gaúcho do sul ao nordeste, de todos esses estados. E justamente aqui nós sabemos que os governadores, assim aqui no Ceará, tem sido assim com o Camilo, que está de parabéns por todas as medidas que tem tomado de socorrer quando, por exemplo, inventa do pagamento da água para os... Aqui são quase 500 mil que não vão pagar durante 3 meses a água. A tarifa social. Exatamente. Por quê? Porque nós sabemos da proteção que o Estado precisa dar a quem precisa. Agora, nesses enfrentamentos, o presidente, aí eu estava me lembrando, você falando tudo isso, que é isso, quando você vê os demais países, quem fala é o presidente do país, é o primeiro. Aqui, com certeza, ele não pode falar porque ele não está enfrentando, ele não está colaborando de maneira objetiva e concreta. Os caras pegam um jet ski para andar no domingo na Lagoa do Paranoá, em Brasília, e chama churrasco. Pois é, chega disso, né? É um deboche, um desrespeito ao povo brasileiro. Ele ainda se sente muito à vontade para, num quadro como esse, fazer o que faz. É necessário que as ruas mandem recado para ele, as ruas no sentido, você tem razão, hoje o momento é de se cuidar e cuidar de que a gente gosta, se isolando para proteger principalmente aqueles que mais precisam ser protegidos, para que se acometerem do vírus, puderem ser tratados. Né? Por isso que a gente tem que ficar em casa, principalmente para cuidar de quem mais possa precisar. Quem trabalha, Ronivaldo, quem trabalha, que nós temos que tratar com respeito aqueles que nós falamos dos serviços essenciais, sim, como toda a turma da enfermagem, garantir equipamento de proteção individual. Né? Eu vejo aqui agora, a partir de agora, aqui no Rio Grande do Sul, passou a ser obrigatória a máscara. Motoristas, a turma dos mercados, supermercados, farmácia, tem que ter equipamento de proteção individual. Não tem como ser na rua sem estar protegido. Proteger o outro é um gesto de carinho, de amor da sua comunidade, da sua família. Não é fácil, vamos falar claro, não é fácil ficar em casa. Nós temos outra cultura. Nós temos que reaprender. Mas ficar em casa não pode ser um espaço de violência, tem que ser um espaço de carinho, de aprendizado com filhos, com famílias, de cuidado com os idosos. É um momento de a gente reaprender a viver de outra forma nesse período, mas o que tem que presidir é isso, né? Quer dizer, às vezes a gente vê notícias, né, Unival, de aumento de violência dentro das casas, não pode. Lamentável, é verdade. Fortalecer o carinho, a atenção. Esses dias a gente escutando algumas lives de companheiras mulheres, escutava a deputada Maria do Rosário, esses dias fez uma live com uma vereadora aqui da minha cidade, e ela colocando que as mulheres que estão vulneráveis, sempre a história da violência no nosso país, pelo seu modelo patriarcal, do machismo que impera, mas essa violência que é meio também epidêmica contra as mulheres,
torna, num momento como esse, as mulheres mais vulneráveis. Mas eu estava, assim, sem desviar o comentário, querendo falar do futuro. Eu já começo aqui, já muito feliz de estar conversando com vocês, sei do nosso tempo, mas você ainda vai ficando um pouquinho com a gente para falar do futuro, porque nós vamos passar. Eu não tenho dúvida que breve, no Rio Grande do Sul, no Ceará, lá em São Paulo, nós vamos poder de novo deixar extravasar essa coisa própria do povo brasileiro, da alegria que sempre nos moveu. Nós vamos ter, inclusive, eleições esse ano, e eu não tenho dúvida que o Brasil vai começar a virar a página elegendo governos que tenham mais responsabilidade com o seu povo, que não possam, por exemplo, incorrer em erros, porque o Bolsonaro, eu costumo dizer, e aí o problema de quem votou no Bolsonaro, não dá para aprofundar, mas eu tenho certeza que muita gente de bem intencionada, se enganou, né, porque não fez uma leitura correta. Né? Eu fico agora aproveitando aqui em Fortaleza, a gente está construindo no Partido dos Trabalhadores essa perspectiva de disputar a cidade. A nossa companheira, que é deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, a Luiziane, que você conhece, deverá ser nossa candidata. Como é que vai ser aí em Porto Alegre? Como é que está aí essa perspectiva para 2020? Eu vi que deu aqui uma questão da internet, eu vi que estava caminhando para cair, mas não há problema, nós conversamos já bastante, mas, Miguel, se você puder entrar novamente, vamos entrar aí para a gente terminar esse bom bate-papo. Eu estava começando eu digo que nessa época desse isolamento, a gente não pode se deixar invadir apenas por essa coisa que nos preocupa, que nos abate, que é o problema sanitário, mas a gente precisa se alimentar da esperança, da certeza de que vamos breve viver dias melhores. E como o nosso convidado estava falando do cenário da política, eu não tenho dúvida que nós precisamos pensar tanto essa tarefa que ele colocou, para mim ficou muito claro na sua coerente análise, né, do enfrentamento que precisa se dar a Bolsonaro, um movimento que cobre dele, inclusive, com a gente tem falado fora Bolsonaro, e alguns ficam preocupados porque é o momento da crise da saúde, talvez, mas pelo contrário, ele se revela o que mais, depois da pandemia, o que de pior pode estar se fazendo nesse país com as atitudes de irresponsabilidade de um presidente que só merece receber de muitos esse sentimento de fora. Saia fora, pegue o beco, né? Porque não tem sentido a gente se permitir conviver com as atitudes de um irresponsável à frente da presidência de um país continental como é o nosso, né? De muitas coisas. Se o Miguel estiver me vendo e puder aí tentar novamente entrar para poder se despedir dos nossos internautas, a gente já está caminhando mesmo para a conclusão da nossa live, que era essa ideia, até 8 horas, eu acho que já é isso, né? Já é 8 horas? Quem estiver aí acompanhando, porque eu fico aqui sem conseguir ver, mas faltam... Não, Sônia. Desculpa, aliás, a gente começou a live às 18. É verdade, eu estou falando aqui 8 horas. Deem os descontos. Miguel, se você puder voltar para se despedir dos nossos internautas, fique à vontade, porque eu sei que ele estava também. A internet estava muito boa, mas eu não sei se ele. Deixa eu ver aqui. Uhum.
Vou aproveitar aqui para poder agradecer, olha só, muita gente passando, a Beth Silva, passando por aqui, mandando os recados dela, né? O evangelista eu já tinha, inclusive, também cumprimentado. O Lucas, por aqui passou. Nossos companheiros, muitos militantes do PT. O evangelista está lembrando aqui que provavelmente a net do nosso convidado caiu. Bom, eu acho que a gente pode se dar por satisfeito. Com certeza foi um prazer receber o nosso companheiro Miguel Rosseto, que é sociólogo de formação. Eu sempre associei ele à área das exatas, por conta de ter sido metalúrgico, foi trabalhador do setor petroquímico, foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul, vice-governador do Estado na gestão Olívio Dutra, foi ministro do Desenvolvimento Agrário no primeiro governo do presidente Lula, durante todo o primeiro governo, colaborou também no governo da presidenta Dilma, ocupando mais de um ministério, né, inclusive ocupando o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência. É um companheiro que com certeza tem aí uma caminhada de compromisso com o país e foi um privilégio poder ter conversado com ele. Um abraço grande a todos e todas. Até a próxima live. Amanhã nós vamos fazer uma live com o Padre Giovanni, esse grande pároco da Igreja Santo Afonso, ali na Parquelândia, nossa querida e conhecida Igreja Redonda. Convido todos e todas amanhã às 18 horas para estar com a gente, participar dessa live, nos alimentar no espírito, na alma, dessa coisa necessária em épocas de pandemia para a gente não sucumbir, enfrentar e breve nos encontrarmos em muitos cantos dessa cidade. Boa noite, beijo no coração de todos, até amanhã.